Olá pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula. Nesta videoaula eu estarei tratando sobre diagonalização de matrizes, tá ok? A diagonalização de matrizes, uma matriz ela é dita diagonalizável quando ela é semelhante a uma matriz diagonal, tá? As matrizes diagonais elas são interessantes no sentido que computacionalmente é mais fácil de a gente lidar com matriz diagonal. Lembrando que matriz diagonal é uma matriz quadrada cuja os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, na hora de você calcular, por exemplo, o determinante, calcular a potência de uma matriz, fazer produtos, com matrizes diagonais esse trabalho ele fica simplificado muito. Então, quando uma matriz de um operador linear, que é uma matriz quadrada, ela é semelhante a uma matriz diagonal, alguns cálculos são facilitados, como produto, como cálculo de potência, tá? E essas matrizes diagonalizáveis, ou matriz semelhante a uma matriz diagonal, aparecem algumas aplicações, tá? Tem um resultado da álgebra linear que diz que toda matriz simétrica é diagonalizável, tá? E as matrizes simétricas aparecem em algumas aplicações. Por exemplo, na estatística, quando você trabalha com multivariada, a matriz de correlação e matriz de covariância são matrizes simétricas, tá? Então a gente pode fazer a diagonalização dessa matriz, né? E nisto facilitar alguns cálculos aí, tá? Então é isso que a gente vai ver como fazer essa diagonalização nesta aula, tá ok? Então vamos avançar então. Eu vou passar para o próximo slide. Eu só vou tirar aqui a minha imagem porque ela está sobrepondo a transparência, né? Então, uma matriz A e B, duas matrizes quaisquer, A e B de ordem N, de mesma ordem, são semelhantes. Se existe uma outra matriz B, de mesma ordem, né? Inversível, tal que a matriz A pode ser escrita como um produto da matriz inversa da matriz B vezes B, a matriz B vezes a matriz P. Então, quando a matriz A puder ser escrita como um produto, como este produto aqui, dessas matrizes, então a matriz A é semelhante à matriz B. Então, por definição, dizemos que uma matriz A de ordem N é diagonalizável se essa matriz ela for semelhante a uma matriz diagonal, tá? Então, nesse caso, nós classificamos essa matriz como uma matriz diagonalizável, tá? Então, se essa matriz ela for semelhante a uma matriz diagonal, daí a matriz diagonal ela poderá ser escrita dessa forma aqui, né? Tá? Então, existirá uma matriz P cuja esta multiplicação me resulta nesta matriz diagonal, tá ok? Lembrando que nem todas as matrizes são diagonalizáveis, tá? Então, por exemplo, essa aqui é uma matriz de um operador linear, que é o operador linear de rotação, que faz uma rotação no sentido anti-horário, uma rotação de 90 graus em torno da origem, tá? Então, esta matriz deste operador linear, lá do R2, ela não é diagonalizável, tá? Porque, tá ok? Então, nem todas as matrizes são diagonalizáveis, tá? Uma matriz, só lembrando que uma matriz é diagonal se ela é uma matriz quadrada e se os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. Então, por exemplo, aqui você tem um exemplo de uma matriz diagonal de ordem 3, tá? Se vocês observarem os elementos
fora da diagonal principal são todos iguais a zero, e os elementos e os valores que estão na diagonal principal aqui são números quaisquer aqui representados por A, B e C, né? Tá ok? Então, uma matriz diagonal é uma matriz desta forma aqui. Então, o que a gente quer aqui, dado uma matriz de ordem n, queremos verificar se essa matriz é diagonalizável ou não. Então, eu vou passar aqui algumas proposições de álgebra linear que nos auxiliarão a verificar quando uma matriz é diagonalizável ou quando não é diagonalizável. Então, se uma matriz A tem ordem n e se é possível obter uma base para o meu espaço vetorial formado por autovetores da matriz A, então esta matriz A é diagonalizável. Eu quero dizer o seguinte: se uma matriz A tem ordem n e eu consigo aí obter n autovetores da minha matriz A linearmente independentes, né? Então, ou seja, esse conjunto aí linearmente independentes, formado por autovetores da matriz A, vai formar uma base para o meu espaço vetorial. Então, quando isso for possível, a matriz A é diagonalizável, tá? Eu vou passar alguns exemplos e nós veremos como fazer essa diagonalização e como obter a matriz P. A matriz P aqui, ela é obtida, a matriz P, as colunas da matriz P, elas são obtidas calculando as coordenadas dos autovetores da matriz A. Então, cada coluna da matriz P, as coordenadas dos autovetores serão as colunas da matriz P, tá? Então, que é a matriz P que vai fazer a diagonalização da matriz A. Aquele produto que eu passei lá atrás, que a gente viu lá na definição, esse processo que me dá como resultado uma matriz diagonal, esse aqui é chamado processo de diagonalização. Então, fazer uma diagonalização é fazer esse produto aqui, tá ok? Então, vamos ver como isso se dá, né, nos exemplos, mas antes de eu me atentar-me no exemplo, eu vou passar mais alguns resultados importantes que vão nos auxiliar em determinar se uma matriz A é diagonalizável ou não. Se a matriz A de ordem n possui n autovalores distintos, então a matriz A é diagonalizável, tá? Então, se a matriz A de ordem n possuir n autovalores distintos, então a matriz A é diagonalizável. Ou seja, se eu tenho uma matriz de ordem 2 e essa matriz apresenta dois autovalores distintos, então ela é uma matriz diagonalizável. Ou seja, eu consigo obter uma matriz P que diagonaliza a matriz A. Analogamente, se eu tenho uma matriz de ordem 3 e esta matriz apresenta três autovalores distintos, então também essa matriz é diagonalizável, tá? Então, vamos fazer o seguinte: para essas definições e essa teoria ficar mais claro, eu vou passar dois exemplos, tá? Então aqui foi dada a matriz A em cada um dos itens aqui, e eu peço aí para determinar a matriz P e fazer esse cálculo aí que é o processo da diagonalização. Então vamos pegar essa matriz A de ordem 2 e depois vamos trabalhar com essa matriz A de ordem 3. Vocês verão que o processo vai ser análogo para os dois itens, né? O que muda, é claro, é que quando maior a ordem da matriz, mais cálculos nós deveremos fazer, né? Mais cálculo será necessário para se obter a matriz P e fazer o processo de diagonalização, tá?
mas o formato é o mesmo, tá? Então, vamos lá, vamos começar a resolver o item A e ver na prática como que se faz o processo de diagonalização de uma matriz. Então, o primeiro passo é calcular os autovalores, né? Então, nós sabemos que para se calcular os autovalores, devemos resolver esta equação aqui. Como a minha matriz é uma matriz de ordem 2, então essa equação vai ser uma equação de segundo grau, né? Então, aqui você vai pegar a matriz A, na diagonal principal a gente subtrai menos lambda, né? Então, a gente quer encontrar valores para lambda, cuja o determinante dessa matriz agora é zero. Bem, aqui quando você resolve esse determinante, você vai recair numa equação do segundo grau. Esta equação do segundo grau, ela já está na forma fatorada, né? Então, as raízes aqui é menos 1 e 1. Eu só vou fechar aqui, porque tá, para vocês visualizarem melhor a transparência. Então, os autovalores aqui serão menos 1 e 1. Como a matriz A tem ordem 2 e eu tenho dois autovalores distintos, então a matriz, nesse caso, ela é diagonalizável, tá? Então, antes mesmo de calcular, só pela observação dos seus autovalores, eu já sei que esta matriz é diagonalizável. Agora, vamos obter a matriz B e fazer o processo de diagonalização. Então, o segundo passo agora é o cálculo dos autovalores. Então, aqui, o primeiro autovalor é menos 1, e aqui eu tenho o autovalor, eu estou chamando suas coordenadas de x1 e y, tá? Então, a gente tem que resolver esse sistema homogêneo, colocamos na forma da matriz ampliada, fazemos o escalonamento. Nesse caso, sempre a gente vai cair num sistema possível indeterminado, né? Porque, tá? Então, aqui, esse sistema se reduziu a uma única equação, né? Então, aqui com um sistema possível e indeterminado com grau de liberdade. Então, aqui a gente está fazendo y igual a menos x1. Então, x1 aqui está sendo a minha variável livre, eu estou escrevendo o y1 em função de x1. Bem, aqui substituindo aqui nas coordenadas do vetor V1, eu obterei agora as coordenadas do vetor V1, vai ficar x1 menos x1, com x1 diferente de zero, tá? Então, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou atribuir um valor qualquer para a variável x1, assim eu vou obter um autovetor da matriz A relacionado ao autovalor menos 1. O que eu quero aqui é formar uma base de autovetores da matriz A. Bem, como eu só tenho um grau de liberdade nesse sistema, então aqui no máximo eu vou conseguir apenas um autovetor linearmente independente, que é no caso aqui o vetor 1 e menos 1. Aqui não adianta eu atribuir outros valores para a variável x1, porque aí eu vou obter autovetores LD, linearmente dependentes, com este vetor aqui, que eu já determinei. Então, como eu quero uma base, eu vou trabalhar com outro autovalor, né, para construir uma base de autovetores para eu poder fazer a diagonalização. Então, agora o próximo autovalor que a gente encontrou foi 1, então vou calcular os seus autovetores aqui, né, relacionados a este autovalor. Então, aqui a gente faz o mesmo processo, monta o sistema homogêneo, faz o escalonamento e chegamos nesta única equação. Como o x2 aqui é uma variável, x índice 2 é uma variável livre, né? Não está sujeita a nenhuma restrição, né? Então, os autovetores da matriz A relacionado ao autovalor 1 é dessa forma. Aqui eu selecionei x2 igual a 1, poderia ser outro valor qualquer, diferente de zero, né? Porque autovetor não pode ser vetor nulo. E aqui nós temos
aqui nós temos o outro autovetor relacionado ao autovalor 1. Bem, encontrados os autovetores, né, agora vamos construir a nossa matriz P. Se você observar a primeira matriz, a primeira coluna da matriz P, ele é formada pelas coordenadas do primeiro autovetor que a gente encontrou, né? Então, só voltando aqui. Então, essa primeira coluna é formada pelos autovetores relacionado ou associado ao autovalor menos 1, né? São as coordenadas do vetor V1. Tá? Então, só lembrando lá, as coordenadas do vetor V1 que a gente encontrou é 1 e menos 1. Né? Está aqui, opa, não. É isso, aqui em cima, está aqui em cima. Tá? É o vetor V1 tem coordenadas 1, menos 1. É a primeira coluna da matriz P. Primeira coluna da matriz P. E a segunda coluna da matriz P são as coordenadas do vetor V2 relacionado ao autovalor 1, que está aqui em cima. Então, tá? Então, essa aqui é uma matriz, ela é uma matriz inversível, tá? E quando eu faço esse produto, eu vou ter uma matriz diagonal, em que os elementos fora da diagonal principal são iguais a zero, e os elementos na diagonal, eles vão ser os autovalores da matriz A, são os autovalores. Como a primeira coluna são as coordenadas de um autovetor da matriz A relacionado ao autovalor menos 1, então o primeiro elemento na diagonal principal é menos 1. Como o segundo vetor, a segunda coluna da matriz A são as coordenadas do segundo autovetor relacionado ao autovalor 1, então o segundo elemento da diagonal vai ser 1. Tá? Então, nesse processo de diagonalização, se vocês observarem na diagonal principal, aparecerão os autovalores da matriz A. E a ordem que eles vão aparecer dependerá da disposição das colunas da matriz P. Como essa primeira coluna são as coordenadas do autovetor relacionado a menos 1, então o primeiro elemento da diagonal é menos 1. A segunda coluna é o autovetor da matriz A relacionado ao autovalor 1, então o segundo elemento da diagonal vai aparecer 1. E esse processo, se tivesse mais colunas aqui, esse processo continuaria da mesma forma, tá ok? Então esse é o primeiro item, o item A. Então agora vamos para o item B, e vocês constatarão que o processo é análogo ao que foi visto, tá? Então vamos lá. Então o primeiro passo é calcular os autovalores da matriz A. Então para isso eu vou calcular esse determinante. Isso aqui é a matriz A, onde na diagonal principal eu subtraí tudo por menos lambda. Então aqui, se vocês observarem, eu apliquei a regra de Laplace. Por quê? Porque na primeira linha tem um elemento igual a zero. Tá? Então, fazendo aqui, aplicando a regra de Laplace, aqui em seguida eu tenho os cofatores, né? Então, lembrando que na regra de Laplace, o determinante da matriz é a soma dos produtos dos elementos da linha multiplicado pelos seus respectivos cofatores, tá? Então foi esta regra que eu apliquei. Bem, esse segundo cofator aqui, no cofator 1, 2, eu não precisei calcular, porque ele está sendo multiplicado por zero. Então a regra de Laplace, a gente reduz a ordem da matriz em uma unidade. Eu estou com ordem 3 aqui, ordem 2, tá? Que é mais simples de se calcular. Então, calculando esses determinantes aqui, nós chegamos nesta equação. Tá? Aqui eu fiz um pouco de algebrismo, eu coloquei um termo em evidência, e no final o meu polinômio de terceiro grau ele saiu totalmente fatorado. Então as raízes aqui a gente obtém facilmente, né? Quando a gente olha para o polinômio fatorado. Então é 1, menos 1 e 3.
Então, os autovalores dessa matriz é menos 1, 1 e 3. Eu vou só sair daqui porque, por causa do slide, só um minutinho. Então, como a matriz A é uma matriz de ordem 3 e tem 3 autovalores distintos, então a matriz A é diagonalizável. Tá? Então, eu já sei de antemão que essa matriz, existe uma matriz P que vai diagonalizar. Uma ressalva que eu faço aqui é o seguinte: se a matriz A possuir menos autovalores do que a sua ordem, daí eu vou ter que olhar para os autovetores, porque tem situações em que os autovalores distintos são menores que a ordem da matriz e mesmo assim a matriz é diagonalizável, e situações em que ela não é. Então daí eu não posso concluir nada. Então, se o número de valores distintos for menor que a ordem da matriz, nada podemos concluir. Porém, contudo, todavia, entretanto, se a quantidade de autovalores for igual à ordem da matriz, então eu já posso concluir que a matriz A é diagonalizável, né? Daí eu já sei de antemão que existe uma matriz B que vai diagonalizar a matriz A. Tá? Como nesta situação aqui, eu tenho 3 autovalores distintos, menos 1, 1 e 3, e a minha matriz A é uma matriz de ordem 3. Portanto, esta matriz que nós estamos considerando, ela é uma matriz diagonalizável. Então, achados autovalores, o segundo passo são os autovetores, né? A gente resolve o sistema homogêneo, coloca lá na forma da matriz ampliada, faz o escalonamento, iremos cair num sistema possível indeterminado, que nesse caso é um sistema possível indeterminado apenas com 1 grau de liberdade. Portanto, nós obteremos no máximo um autovalor linearmente independente relacionado ao autovalor menos 1. Por exemplo, fazendo Z igual a menos 1, temos este autovetor. Poderia ser outro valor? Pode ser qualquer outro valor, menos 0, porque nós devemos nos lembrar que autovetor não pode ser o vetor nulo. Bem, então está aqui, esse é o primeiro autovetor da minha matriz A relacionado ao autovalor menos 1. Então aqui a gente faz o mesmo processo para o segundo autovalor, que é o 1, né? Monta o sistema homogêneo, já está na forma da matriz ampliada, faz o escalonamento, vai cair no sistema possível indeterminado, resolve o sistema. Nesse caso, nós determinamos que o segundo autovetor da matriz A relacionado ao autovalor 1 tem coordenadas 1, menos 1 e 0. É claro que se você pegar um outro valor para y2, ia ser um outro vetor, mas a quantidade de vetores linearmente independentes relacionados ao autovalor 1, eu consigo no máximo apenas um vetor só, tá? Os outros vetores serão linearmente dependentes com esse, tá? Então agora passamos para o último autovalor. Que foi o 3. Então segue o mesmo processo, né? Caímos no sistema possível indeterminado, resolvemos o sistema. Aqui apresenta 1 grau de liberdade, né? Então o autovetor aqui relacionado ao autovalor 3 tem esse formato. Então fazendo Z igual a 3 igual a 1, né? Poderia ser um outro valor diferente de 0 aqui, né? Para não estar o vetor nulo. Então eu escolhi 1, tá? Então ficou aí. E aqui eu montei a minha matriz P. Então agora eu vou voltar aqui. Então aqui eu montei a matriz P. Então a primeira coluna dessa matriz são as coordenadas do primeiro autovetor relacionado a menos 1. A segunda coluna são as coordenadas do segundo autovetor relacionado ao autovalor 1. E a terceira
coluna são as coordenadas do terceiro autovetor relacionado ao autovalor 3, né? Então aqui vocês estão vendo que o terceiro autovetor que a gente encontrou tem coordenadas 1, 0, 1 e a terceira coluna tem coordenadas 1, 0, 1. Analogamente para os demais, né? Ó, a segunda coluna, segundo vetor, a gente achou o segundo autovetor tem coordenadas 1, menos 1 e 0, e a segunda coluna da matriz é 1, menos 1 e 0. E por fim, o primeiro autovetor que a gente encontrou tem coordenadas 1, 2 e menos 1, e a primeira coluna da matriz B tem como valores 1, 2 e menos 1. Tá? Bem, dá para verificar, né, que essa matriz P ela é uma matriz inversível, né? Lembrando que para verificar se uma matriz é inversível, basta apenas que se calcule o determinante. Se o determinante é diferente de zero, a matriz é inversível, tá? Mas essa matriz é inversível, e quando a gente calcula, faz esse produto, fazendo a diagonalização da matriz A, a gente obtém essa matriz diagonal aqui. Então, os elementos fora da diagonal agora vai ser é claro, aqui vai ser uma matriz diagonal de ordem 3, porque a matriz A é uma matriz de ordem 3. Se você tem aqui uma matriz A de ordem 2, daí a matriz diagonal fica de ordem 2, e assim por diante. Então, aqui é uma matriz diagonal em que os elementos fora da diagonal principal são todos iguais a zero. E se vocês repararem nos elementos da diagonal principal, o primeiro elemento da diagonal principal é o menos 1, que é o primeiro autovetor. Por quê? Porque a primeira coluna da matriz B é um autovetor da matriz A relacionado ao autovalor menos 1. Se você reparar, o segundo elemento da diagonal é 1, que é o outro autovetor da matriz A. Por que surgiu nessa posição? Porque a segunda coluna da matriz B é um autovetor relacionado ao autovalor 1. E por fim, o terceiro elemento da diagonal é 3, por quê? Porque a terceira coluna da matriz B é um autovetor da matriz A relacionado ao autovalor 3. É claro que se eu mudo a ordem das colunas aqui, os elementos da diagonal também vão mudar de ordem, tá? Então, nessa videoaula foi isso. Eu agradeço a presença de vocês, aguardando vocês para uma próxima aula, pessoal. Muito obrigado pela presença, e até uma próxima aula. Então, até mais, pessoal.